E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a obra Aurora Nascente, de Jacob Böhme. Fazia tempo que eu queria fazer essa resenha, né? Eu salvei assim manualmente, né? Aqui no meu diário de reflexões, esses apontamentos que eu fiz sobre a Aurora Nascente, né? Ao longo do ano passado eu estava lendo, né? Fazendo um fichamento sobre a Aurora Nascente. Para quem não sabe, enquanto eu procuro aqui, a Aurora Nascente é a primeira obra do Jacob Böhme, né? Grande filósofo místico, sapateiro do século XVI, né? Muito citado por Schelling, por Hegel, influenciou o romantismo alemão. Alguns dizem que influenciou Isaac Newton, certamente influenciou William Blake. Tá aqui, pronto, Aurora Nascente. E aí eu vejo que no YouTube não tem assim vamos dizer assim, uma resenha sobre essa obra assim em português, né? Eu não achei. Mas não é nesse diário aqui, não, é no outro, peraí. Era nessa aqui mesmo, pessoal. Assim, pronto. Melhorou, pronto. Era nesse caderno aqui mesmo. Eu achando que era em outro, mas era nesse mesmo. Então, vou ler aqui pra vocês, tá? E aí eu vou comentar aqui algumas coisas. Dia 23 de outubro de 2021. Terminei de ler a Aurora Nascente, é o título, né? Aurora Nascente, terminei de lê-la. Bom, vamos lá. A Aurora Nascente, de Jacob Böhme, lendo mais ou menos 4 a 5 páginas por dia, levei 3 meses. 3 meses para ler a obra, né? Lendo mais ou menos 4 a 5 páginas por dia, porque eu não tenho muito tempo para ler, sou professor de filosofia do ensino médio aí, da escola pública, o pessoal sabe que realmente o tempo é curto, né? Então, mas aí eu me empenhei em fazer isso aí, foi muito bom, né? Mais ou menos 4 a 5 páginas por dia, eu levei 3 meses para ler todo, né? E fiz no fichamento também. Continuando a leitura. A obra em si é de difícil leitura. Possui muitas repetições, muitas combinações dos elementos metafísicos. Abro parênteses. O jogo das fontes espíritos, né? Em alemão é Quellgeister. E não parece ser conduzida por um raciocínio claro, sistemático, né? Saint-Martin parece também apontar esses detalhes. Saint-Martin nota que a obra da Aurora Nascente tem esse teor meio caótico, desordenado, né? Jacob Böhme não tinha ideia de publicar a Aurora Nascente, né? Era uma coisa que ele escrevia para ele e depois ele resolveu publicar para ficar como memorial, né? Quem sabe a história dele sabe que a Aurora Nascente vazou, né? Não tinha pretensão de ser publicada. Então, ele não tinha pretensão de estar sendo claro com alguém, com o leitor, porque ele estava falando apenas consigo mesmo. Era o diário dele, é o diário místico dele. Esses fatores podem ser explicados pelo fato de que Böhme não esperava que um dia fosse publicada. Como eu falei, ele não esperava que a obra Aurora Nascente um dia fosse publicada, né? E que também ali, iniciaticamente falando, a aurora estava apenas despontando, né? Então, sim, a Aurora Nascente tem essa alusão ao estágio da experiência mística que Jacob Böhme se encontrava, ou seja, no alvorecer da vida mística, né? Ali da aurora, como alguns... eu já vi uma pessoa dizendo que é como se ele estivesse chegando em Tiferet, na Cabala hermética, né? Na Séfira do Sol, na Séfira do Cristo, né? Então, contato com o Sagrado Anjo Guardião, como dizem alguns, né? Então, é mais ou menos isso, né? Quanto ao conteúdo, a obra é densa, conceitualmente densa, inclusive, para não dizer obscura, né? A obscuridade natural que qualquer literatura mística você espera que você veja, né? Que você se encontre. Apresenta a geração da divindade, dos anjos, da natureza e dos homens,
além também da queda de Lúcifer, da humanidade e sua reparação em Cristo Jesus. Também apresenta uma narrativa que possui um raciocínio, abre aspas, químico-dialético, né? Ou seja, onde as 7 fontes espíritos se unem e se mesclam, daí o químico, né? Das mais variadas formas, dando nascimento às mais diversas coisas. Ou seja, químico, né? Mas dialético também. Porque nenhum desses princípios precede ao outro. Um é quando o outro já é, e o outro já é quando o outro é. O Jacob Boehme tenta deixar isso claro no texto dele. É visível essa preocupação dele, chamar a atenção de não tentar entender as coisas da maneira começo, meio e fim, mas da maneira da simultaneidade, da dialética, né? Conferindo a esta obra uma ênfase no número 7. Então, enquanto as obras posteriores, o Jacob Boehme vai focar mais no número 3, né? Por isso que a próxima obra é os 3 princípios da vida divina, né? Da essência divina, se não me engano, da essência divina. Nessa obra inicial ele está muito no 7, ali na multiplicidade, na hierarquia angélica, né? Assim, na ideia do setenário muito forte, das 7 forças, né? Dessa química sagrada das 7 forças, dessa junção, né? Vamos dizer, dessa novela das forças metafísicas, né? Isso vou deixar claro mais adiante, né? Diferente das posteriores, onde a ênfase vai mais para o número 3, o ternário, né? Como eu falei. Boehme critica nessa obra explicitamente os calvinistas, os judeus, turcos, pagãos, ateus e os partidários da teoria da predestinação. Todos esses não enxergam pela luz do Espírito os mistérios de Deus. Percebe-se claramente que o sapateiro se via como um momento da contínua revelação de Deus, o que faz com que ele possa ser chamado de profeta. O conceito de deixar claro que essa crítica aos judeus, aos pagãos, aos turcos, parece estar muito ligada à ideia de que as religiões, elas levam as coisas muito ao pé da letra, elas não conseguem enxergar com o olhar do espírito, né? Então elas entram em disputas políticas, em disputas por ganância de poder, e aí corrompe o verdadeiro sentido, vamos dizer assim, da revelação de Deus, né? E aí o místico, né, ele vai buscar essa revelação de Deus aonde? Na natureza, né? Ou seja, a natureza como a Bíblia, como a revelação, né, de Deus, né? Como a fonte primeira da verdade, né? E profeta, né, no sentido de que, não só por Jacob Boehme em alguns momentos da sua obra, mais na frente, fazer profecias, mas também porque o profeta, porque ele se enxerga, né, como continuador de um processo de restauração da religião cristã, né? E isso é muito o espírito da reforma protestante, né? Isso é muito o espírito do século XVI da Alemanha, né? Só que Jacob Boehme ele teve que sofrer ele teve que sofrer a represália da ortodoxia luterana, né? Porque os luteranos também estavam, naquele momento, muito, muito preocupados, né, com os rumos que a reforma poderia tomar se não tivesse o controle do discurso, né, e da teologia de uma maneira muito forte, né? Então, assim, é preciso a gente pontuar essa crítica do Jacob Boehme a essas outras povos, né? Nesse sentido, no sentido dessa disputa pelo poder, né? Essa disputa externa das religiões, né? Bom, porém, o eixo do pensamento do nosso filósofo teutônico é o problema do mal, né? E parece que Alexandre Coiré, um grande comentador também de Jacob Boehme, concorda comigo, né? Com essa compreensão de que o grande problema de Jacob Boehme é o problema do mal, né? E talvez também Schelling, no idealismo alemão, quando vai pensar o mal, mergulha descaradamente assim, em Jacob Boehme, porque entendeu isso também, né? Mas aí é uma hipótese, né? Bom,
A essa questão ele chama de o mais profundo mistério. Então, o próprio Jacob Boehme, na página 246 da Aurora Nascente, pela editora Paulus, ele diz, né, que o mais profundo dos mistérios é justamente o problema do mal, né? E, ao que deixa entender, a queda de Lúcifer se deu por seu orgulho, pois não quis se submeter à luz do coração de Deus, ativando assim a cólera do Pai, primeira pessoa da Trindade, que não é má no seu próprio domínio, mas sim no mais exterior, a tangibilidade. Então, Jacob Boehme, ao falar do mal, ele vai usar a mitologia da queda de Lúcifer para falar sobre o mal, né? E é engraçado que essa queda de Lúcifer ocorre num plano metafísico, né? No plano anterior, plano da criação, num plano atemporal, vamos dizer assim, né? Que é uma queda metafísica, né? Não é uma queda temporal, né? O Jacob Boehme chama a atenção diversas vezes para a gente não pensar as coisas de uma maneira temporal, de uma maneira carnal, né? E sempre tentar pensar que é só uma analogia, né? Mas aquilo que nós estamos falando é algo metafísico, é algo que não se está, muitas vezes para as noções de espaço-tempo que a gente tem aqui, né? Ele chama diversas vezes a atenção para esse processo na escrita dele, né? E sobre Lúcifer, ele cai por orgulho, né? Porque ele não quis continuar o processo de desdobramento da força divina, né? E eu vou depois contar um pouco essa cartografia, essa imagética, vamos dizer assim, né? Cartografia não, essa imagética de como é a queda, a luz, os anjos, essa coisa toda, para ficar bem claro, tá? Bom, porém, parece que Lúcifer assentava numa posição já delicada, pois ele representava a segunda força da Trindade, aonde o Pai se jubila e onde a luz é mais intensa. O ser humano cai por amor à terra, sua mãe. Lúcifer, por querer ser como Deus, porém, a luz continua a ocultar no centro. O dia da reparação acontecerá, né? Bom, ou seja, essa queda de Lúcifer não é a destruição da luz, mas o ocultamento da luz, né? Importante, gente. Peguei a obra que eu tenho aqui, Aurora Nascente, pela editora Paulus, né? Tradução de Américo Sommermann, que inclusive eu já tive a oportunidade de agradecê-lo virtualmente, e digo aqui o que eu disse para ele, né, que em relação aos estudos de Jacob Boehme no Brasil, certamente ele representa um ponto significativo nessa história, por ter realmente feito essa boa tradução das obras de Jacob Boehme pela editora Paulus, pela editora Polar também, né? Então, certamente, os estudos sobre o Jacob Boehme do Brasil têm essa marca, tem essa dívida e deve ter esse agradecimento à tradução do Américo Sommermann, né? Espero que ele veja esse vídeo, né? Porque realmente são boas traduções. Bom, e aí o que acontece? Eu peguei aqui para a gente, vamos dizer assim, a gente resumir a obra da Aurora Nascente, né? Para a gente, inclusive, ter uma certa introdução ao pensamento de Jacob Boehme, né? De certa forma. Eu peguei aqui um trecho da página 128, tá? Estou pela editora Paulus, tá? Página 128, onde Jacob Boehme vai falar do Lutero, né? Vai fazer uma referência a Lutero, pelo menos é o que parece bem claro que seja Lutero que ele está se referindo, e vai falar que sobre a questão de se o que ele está falando é alguma coisa que ninguém nunca viu, ninguém sabe o que não existia antes dele, como né? Ou seja, se o que está oculto de fato, né? Ou seja, essa ideia de que a verdadeira doutrina de Cristo está oculta, é isso que você está querendo dizer, Jacob Boehme, né? E ele tenta se defender desse argumento, né? Ele vai dizer que não é a verdadeira doutrina de Cristo que está oculta, mas ele vai dizer o que é especificamente que está oculto. E esse material, né, vamos dizer assim, essa estrutura, né, esse conjunto de coisas que ele vai dizer, né, que estava oculto e que é a doutrina de Cristo de uma maneira profunda,
tem uma estrutura, né, narrativa intrínseca, a gente vai perceber, e vamos dizer assim, um resumo daquilo que o Aurora Nascente quer trazer. Né? Que na verdade todas as obras do Jacob Böhme vão falar sobre a mesma coisa, vão girar em torno desse mesmo ponto. Né? Porque Jacob Böhme é um pensamento que está sempre recomeçando. Né? E engraçado que quando Saint Martin não gostava de Aurora Nascente, justamente porque ainda estava um tanto caótico, né? Hegel, é importante salientar isso, Hegel gostava da de Aurora Nascente. Dizia que é ali que você percebia a potência nascedora do espírito, né? da filosofia alemã, enfim, do espírito do filosofar alemão, né? Que para o Hegel, Jacob Böhme é o primeiro filósofo alemão. Né? Então, Jacob Böhme ele vê Deus como um processo, e na Aurora Nascente ele vai falar sobre o processo de geração de Deus, né? De dobramento de Deus, dos anjos, a queda de Lúcifer, o aparecimento da humanidade para redimir Lúcifer, a queda da humanidade, e aí Cristo no final para reparar a humanidade e assim toda a natureza, né? Ou seja, lembra muito aquela coisa do Eliphas Levi, né? Da cabala cristã, né? Do Shin, né? Yod He Vav Shin Vav He, né? O Shin no meio do tetragrama, né? Para dar a ideia de Shin representa o fogo, né? Para dar a ideia de que a natureza se renova inteiramente pelo fogo, né? Ou seja, a interpretação esotérica do Inri, né? Inri Cristo, né? Inri, Igni Natura Renovatum Integrae, ou seja, pelo fogo a natureza se renova inteiramente, né? O fogo seria o quê? O fogo do Filho, né? Então Jacob Böhme está falando do quê? Está falando que a revelação cristã, na verdade, é uma metáfora do processo de Deus, do homem e da natureza, um processo simultâneo, né? Um processo que acontece simultaneamente nesses três planos, né? No interior da nossa alma, né? Dentro da metafísica do divino e na própria natureza, né? Então, ele está falando de um processo da consciência, né? De um processo de desdobramento, né? de uma estrutura narrativa originária do espírito, né? Como queda e ascensão, né? E aí o cristianismo assume, e é importante que vocês entendam isso, o cristianismo, em Jacob Böhme, ele assume feições de uma doutrina da alma humana, não mais meramente uma religião específica, né? Ou seja, uma revelação particular, mas uma doutrina, vamos dizer assim, da alma, do espírito, da natureza também, né? Ou seja, é uma espécie de... Agora o cristianismo é metáfora de uma verdade esotérica universal, fundamental, estrutural da própria essência da realidade. Entendem isso que eu quero dizer? É diferente de você achar que agora o cristianismo é uma verdade revelada, particular e exclui todas as outras religiões. Não, agora é outra história. É um cristianismo esotérico, é um esoterismo cristão. É uma cabala cristã um pouco, né? Assim, precisaria falar explicitamente da cabala, né? Também não nessa obra, mas é nesse sentido, né? Ou seja, é um esoterismo cristão, né? Ou seja, como eu já falei, né? No esoterismo cristão não é o cristianismo que detém a verdade, mas é a verdade que detém o cristianismo, é a verdade que se apresenta como cristianismo, né? Na sua feição mais profunda, mas ela não exclusiva, né? Vamos dizer assim, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o resumo da obra Aurora Nascente, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Para ver as outras notificações. E eu estou continuando com o curso de Filosofia Esotérica do Tarô, que vai sair a aula 2. Eu já vou gravar e publicar em breve, tá bom? Então esses estudos aqui sobre Jacob Böhme são estudos paralelos que a gente faz aqui da obra do Jacob Böhme, né? Então espero que vocês tenham gostado desse pensador maravilhoso que é o Jacob Böhme. Profundo, né? E cheio de mistérios, cheio de potencial redentor da nossa alma.